Bom dia a todos. Muito bem-vindos a mais um Restart Me Talks, onde hoje nós teremos a apresentação da Isolen, pelo Jardel Silva e pelo Marlon. Muito bem-vindos todos. E Jardel, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela disponibilidade do espaço, pela disponibilidade de tempo. É um prazer enorme a gente aqui estar apresentando nossa startup. A Isolen é uma empresa 100% pernambucana, por enquanto, né? Sei que em breve sejamos mais sócios do resto do Brasil e do mundo, mas a gente atua principalmente na atividade de eletropostos de recarga de veículos elétricos. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Posso compartilhar já a tela aqui? Sim. Vamos lá. Bom, quando vocês estiverem vendo a tela, por favor, sinaliza, porque eu não consigo mais ver o chat. Vendo. Pode. Tá. Bom, como eu falei, né? A Isolen é uma empresa focada na construção de eletropostos. E mais que isso, principalmente com energia 100% renovável, porque, como o próprio slogan já fala, somos uma empresa por um mundo sustentável. A gente vai apresentar um pouco o plano de investimento, como se dá os valores de rentabilidade do nosso negócio e o que é que a gente está fazendo também como empresa, principalmente aqui no estado, e quais são nossos planos de expansão. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem interromper a qualquer momento, por favor, podem fazer a pergunta, ou se preferirem deixar para o final também, não é um problema não para a gente, tá? Bom, como se dá o nosso plano de investimento? Estamos trabalhando aí para carregar a bateria do mundo, né? A energia hoje, hoje não, na verdade, desde um bom tempo, a energia é um negócio super rentável, é um negócio que cada vez tem exigido uma demanda maior de investimentos e de tecnologia. E hoje, com a necessidade, com a mudança climática que o mundo tem sofrido, é cada vez mais claro que a gente precisa mudar nossa forma de enxergar a energia, tanto da geração quanto do consumo. Esse pitch, vamos chamar assim, ele está dividido em 4 partes, né? Qual o nosso mercado, qual o tamanho desse mercado, quanto custa esse negócio, nosso negócio, quais são os riscos atrelados e como é que a gente rentabiliza nesse negócio, como se dão os lucros dentro do negócio da Isolen. Falando um pouquinho de mercado, a estimativa da Anfávia, que é a Associação de Fabricantes de Veículos Automotivos, é que até 2030 a gente tem em torno de 20 milhões de veículos elétricos no Brasil. Para atender essa demanda de 20 milhões de veículos elétricos, é necessário a construção de 154 mil postos de recargas pelo Brasil. E quando a gente fala de 154 mil postos ou pontos de recarga, a gente não está falando daqueles pontos que as pessoas vão construírem nas suas próprias casas. A gente está falando de pontos públicos disponíveis para qualquer pessoa em qualquer lugar, em grandes centros comerciais ou em avenidas ou em estradas federais ou estaduais. Então, são pontos públicos que qualquer pessoa pode estar usando, excluindo desse número de 154 mil, o que as pessoas vão optarem por instalar em casa, né? Então, esse número, efetivamente, ele é bem maior. E para suportar toda essa demanda de 20 milhões de carros, a gente precisa que o Brasil tenha hoje um aumento de sua capacidade energética em 15%. É um número bem expressivo, e se considerar o modelo energético que a gente tem hoje, que depende muito das chuvas e da condição dos reservatórios, a gente precisa realmente pensar cada vez mais em outros modelos de geração, porque hoje a demanda que a gente tem não pode ficar dependendo dos reservatórios de água e das usinas hidrelétricas, que é a nossa maior parte de geração, e também a gente sabe que para construir novas usinas hidrelétricas, não que a gente não tenha possibilidades de fazer isso, né, mas qualquer fonte, na verdade, grande geradora, seja hidrelétrica
ou qualquer outra fonte do ponto de vista nuclear, ou também não é muito bem aceito do ponto de vista ambiental, embora não seja uma energia suja, mas a gente sabe que isso leva um tempo muito grande. Uma usina hidrelétrica leva em torno de 10 a 12 anos para ser construída. Então, se a gente está falando em 2030, a gente já está com 2 anos de atraso se a gente for pensar em desenvolvimento de infraestrutura partindo do próprio poder público para poder aumentar essa demanda de 15%. Só uma curiosidade, né? Há um tempo atrás, eu passei um tempo no Japão, e lá no Japão o governo ele estava segurando a eletrificação dos veículos. Ele não queria que os veículos fossem eletrificados de forma rápida, porque a fonte energética do Japão é basicamente térmica, né? São termoelétricas e nucleares. E eletrificar os veículos com muita velocidade significaria ter que construir novas usinas nucleares ou novas usinas termoelétricas, o que demanda um investimento muito alto por parte do governo e poder público. Então, o Japão ele tinha uma política de segurar um pouco. Hoje eles estão liberando mais e estão investindo em outras fontes de energia também, principalmente energia eólica, offshore, né, dentro do mar. Eles estão construindo bastante usinas, são mais baratas, mais rápidas de construir e com uma alta capacidade de geração. Além de fontes geotérmicas também, que tem sido investido bastante lá. Então, o fato de eletrificar os veículos sem diversificar a matriz energética não é também que é uma atitude muito inteligente. A Alemanha agora está sofrendo bastante com geração de energia, porque a energia na Alemanha, a maior parte é gerada em termoelétricas a gás natural que vem da Rússia. E aí tem esse conflito lá com a Ucrânia, o que impacta. Então, tem alguns pormenores que faz com que a gente pense não só em gerar energia, não só em eletrificar a nossa frota, mas também em gerar energia suficiente para isso. Essa demanda, né, como eu já falei, 20 milhões de carros elétricos até 2030. Isso aqui a gente está falando, um outro número importante, está falando de veículos leves, não está considerando frotas de ônibus e caminhão, e trens, e etc. Então, a gente está falando de veículos leves, carros de passeio e caminhonetes no máximo. Para se chegar nesse número de 154 mil postos, fazendo uma continha rápida, até 2030, a gente tem a necessidade de construção de 60 eletropostos por dia até lá. Então, vocês verem, é um mercado gigante, a gente tem um espaço enorme. Não se está construindo isso hoje no Brasil. Eu não tenho esse número aqui de quanto se constrói de eletropostos hoje no Brasil, mas certeza que não chega nem perto de 60 eletropostos por dia. Se a gente considerar, por exemplo, São Paulo, que é hoje a maior cidade do Brasil e, consequentemente, concentra o maior número de eletropostos, tem menos de 5 mil eletropostos instalados em São Paulo. Aqui no Recife, a gente deve ter em torno de 15 ou 20 eletropostos instalados na capital inteira. Então, existe um grande mercado a ser preenchido aqui nesse espaço. Um pouquinho sobre quanto custa o nosso eletroposto. Se a gente considerar que o eletroposto ele tem toda a estrutura de placas solares, ele vai ser autossuficiente, ele vai gerar energia própria para poder abastecer os veículos numa demanda de um dia. Um aparelho completo eletroposto mais as placas está custando hoje em torno de R$35 mil. A nossa solução que a gente tem desenhado. Ontem a gente teve uma reunião com a rede de supermercado aqui e aí o cara até perguntou para a gente quanto que custa, porque eu já tenho toda a minha estrutura solar, só preciso do eletroposto para ser instalado nos meus supermercados, porque meu supermercado tem toda essa parte já pronta das placas, já está instalada e tal. E aí, quanto custa, não está aqui na apresentação, mas quanto custa entre 8 e 10 mil reais, se a gente considerar só o eletroposto, mas toda a integração com o aplicativo, com o que tem como solução. E aí, como é que funciona? Deixa eu só baixar um pouquinho. Isso aqui é uma coisa mais macro, né? Então, a gente tem uma ideia bem ampla do que é que pode ser. E quando se fala de energia descentralizada ou geração distribuída, é uma coisa que é bem importante para a gente como trabalho. É o seguinte,
A geração descentralizada, ela pode estar sendo tokenizada, esses créditos, né, que hoje, na verdade, já é tokenizado, só que ele vai para a distribuidora de energia. Esses tokens, eles podem estar sendo utilizados dentro dos eletropostos, os clientes podem estar realizando esses pagamentos, então esses tokens, eles são transformados numa moeda própria dentro do aplicativo, e essa moeda, ela pode estar sendo utilizada para abastecer o carro, ou então para a pessoa simplesmente ela faz essa poupança ou paga sua conta de luz, seu excedente com isso. E aí, como é que funciona na prática, por exemplo? Porque hoje, não sei se vocês conhecem bem a parte de geração distribuída, mas as pessoas que têm geração própria, elas não podem vender diretamente sua energia, seu excedente, para outra pessoa física. Ele pode até usar em outro imóvel de mesmo CPF, mas ele não pode vender. Mas ele pode hoje, por exemplo, se ele tem um comércio, botar um eletroposto e não vender energia diretamente, mas cobrar por hora daquela vaga utilizada. Então, a pessoa pode estar gerando excedente, ela pode botar na sua vaga lá um eletroposto dentro do seu comércio, supermercado, loja ou empresarial, o que seja, e cobrando essa vaga por hora ou por dia ou por diária, tanto faz aí, ele pode criar um modelo de negócio para poder cobrar e isso faz com que ele possa estar consumindo esses créditos que antes ia para concessionária. E aí, dentro da integração com o nosso aplicativo, a pessoa que, por exemplo, que compra o crédito no aplicativo, ele ia lá e usava, e a pessoa que está gerando esse crédito é reembolsado como se fosse um aplicativo de cashback, mais ou menos como funciona o AME ou o PicPay. Os nossos principais riscos mapeados, né? A gente tem aqui, considerando como primeiro ponto e fundamental, porque sem ele nada do que a gente falou até agora vai para frente, que é a não adesão aos veículos elétricos. A gente considera isso baixo pelos números de mercado e pela forma como o mercado tem reagido aos veículos elétricos e a aceitação. Então, uma coisa bem... a gente considera baixo porque as pessoas elas querem aderir à eletrificação de seus veículos por vários fatores. Combustível caro, pela tecnologia, cada um tem um motivo, mas tem tido uma boa aceitação, embora ainda seja não seja tão acessível, mas as pessoas estão passando a aderir aos veículos elétricos e a gente acredita que em pouco tempo, mais 1 ano ou 2 anos, quando se tornar um pouco mais acessível, um pouco mais barato, vocês vão verem que vale a pena, ou então também tem aquele fenômeno do status social, quando muita gente começar a adquirir determinados veículos elétricos, uma parte da sociedade ela vai meio que num movimento manada e acaba aderindo também. É mais ou menos o que acontece hoje, por exemplo, com o iPhone. Nem todo mundo que tem um iPhone usa os recursos que o iPhone oferece ou proporciona. Muita gente usa só para mandar mensagem no WhatsApp ou para fazer ligação, mas tem um iPhone simplesmente pelo status social de se ter um iPhone. Então, esse risco a gente considera baixo em função desses pontos citados. Um risco médio, que é uma coisa assim, o mercado de energia no Brasil, ele ainda não é tão bem regulamentado, né? Ele tem algumas coisas que estão soltas ainda ali dentro, né? Favorece muito as grandes concessionárias, os grandes geradores, e isso pode mudar a qualquer momento. A gente sabe que as legislações no Brasil elas não têm uma segurança muito grande, elas mudam do dia para a noite e isso a gente considera como um risco médio. O outro risco está muito atrelado à legislação também, né, regulamentação, que são as taxações. Hoje está ainda numa briga, né, se tem CPM, se tem ICMS, se não tem, se o Estado vai poder cobrar mais de 18,5, se não vai. Então, esse risco tributário também a gente considera como médio em função da alta volatilidade das decisões dos nossos governantes. E, por último, como principal risco e o mais alto é a concorrência com os grandes players, como Petrobras, Shell e Ipiranga, que também estão investindo pesado nesse mercado.
Porém, a gente acredita também que, apesar do risco ser alto, são concorrências distintas, porque o investimento maior deles aqui vai estar atrelado dentro das suas próprias redes de eletropostos, que foge um pouco da nossa proposta de negócio, que está no uso mais doméstico, né? Em hotéis, universidades, centros comerciais e etc. Bom, como é que a gente lucra? Eu botei só uma frasinha aqui para quebrar um pouco coisa, né? Só não existe aquilo que não pode ser imaginado. A frase de um poeta mineiro, Murilo Mendes. Eu gosto bastante, então eu uso sempre essa frase. Se a gente pode imaginar, é possível de existir. Como que a gente rentabiliza efetivamente? Com as vendas diretas, então, simplesmente a gente pode estar pegando nosso dispositivo, instalando no próprio gerador, né, a pessoa, como esses casos do supermercado que eu citei aqui, que ontem a gente estava discutindo a parceria, o dono vai lá, compra nosso equipamento, vai instalar, ele já tem toda a estrutura de geração, e ele vai comercializar, e usando dentro da nossa plataforma, a gente ganha comissão em cada venda que ele realizar dentro dessa estrutura que ele já tem, podendo ser ou não em comodato, né? Ou ele compra efetivamente o equipamento que é dele, ele usa como quiser, ou ele paga uma taxa de comodato além da taxa de venda via aplicativo. Os serviços, que isso é a parte que a gente está desenhando melhor ainda, né? Dentro do próprio aplicativo, por exemplo, a pessoa pode estar usando os créditos que ele tem para estar contratando, por exemplo, um guincho, ou um serviço mecânico, ou as pessoas podem interagir dentro do aplicativo, podendo fornecer serviços além da recarga, né? Então, qualquer usuário, qualquer parceiro, qualquer pessoa que estiver lá dentro do aplicativo, dentro do market share do aplicativo, ele pode estar ofertando alguma coisa que ele tem como serviço ou como produto, um pneu, uma bateria ou um tanto de coisa que pode vir depois nesse mercado. Por exemplo, a pessoa tem um carro elétrico, a bateria desse carro elétrico tem vida útil média de 8 anos, e depois de 8 anos ela perde eficiência e baixa para 80% de sua vida útil. Para o carro, para um veículo elétrico, ela não serve mais. Mas, por exemplo, para esse cara aqui do supermercado, que hoje está com sua energia on-grid e ainda paga taxa de utilização à rede, ele pode estar pegando uma parte dessa sua estrutura e comprando, trocando os créditos por uma bateria utilizada desse veículo e tornando parte do sistema dele off-grid e reduzindo as taxas que ele paga dentro da concessionária para estar utilizando a rede elétrica. Então, pode existir esse tipo de comércio também entre gerador e consumidor dentro do aplicativo. E por último, e tão importante como é a geração de dados que essas pessoas elas passam a ter usando o aplicativo, né? Quando elas vão pesquisar, quando elas vão procurar um eletroposto, automaticamente a rota fica gravada, então você vai poder gerar vários dados que podem ser úteis para os parceiros e utilizadores do aplicativo, onde essas pessoas podem estar oferecendo também proposta de marketing ou gestão de tráfego de dados pelo próprio aplicativo, que é mais ou menos hoje como as redes sociais rentabilizam seus negócios, né? Facebook é profissional nisso, Google também, então é uma das formas de estar rentabilizando também esses dados e também inserindo todos os parceiros dentro dos serviços na internet, né? Muitas vezes a pessoa tem um comércio, tem tudo, mas esse serviço ainda não está lá no Google. A pessoa dá o Google lá e não acha esse comércio ou essa loja, e aí passa a achar de forma mais fácil como indicação, como o Waze também já faz muito hoje. Você para no sinal, aparece lá posto de gasolina, aparece uma loja que você pesquisou, aparece um banner lá com alguma coisa que você esteja procurando, como indicação que está dentro da sua rota, que você pode estar indo lá parar e usar esse serviço. Bom, toda a parte de dividendos, como é que a gente
pretende dividir, né? Então, os dividendos, 50% automaticamente reinvestido em construção de novos eletropostos, 30% dos acionistas, 20% para operação. Como se dá o payback? Se você tem o sistema completo, esse sistema que eu apresentei em torno de R$ 35.000, se você não vender R$ 1, para um carro ou para um veículo que for lá no seu estabelecimento, ou você não quer vender efetivamente, não, eu vou ofertar como bônus para o meu cliente, vou deixar lá o eletroposto para ser um diferencial e meu cliente poder estar usando essa estrutura. Você só consumindo a sua energia gerada no seu estabelecimento, esse payback ele se dá em torno de 3 anos, de 3 a 4 anos. A partir do quarto ano, você começa a ter lucro só com a energia gerada, sem considerar o que você pode estar comercializando, né? Então, a partir do quarto ano, você estaria só lucrando em cima disso, e sem falar que a vida útil média das placas é de 25 anos. Então, você teria aí mais 21 anos, em média, lucrando, sem estar precisando investir mais R$ 1, basicamente fazendo só manutenção desse sistema. Esses valores estão considerando o preço do quilowatt-hora média aqui de Pernambuco. Esse valor aqui do payback ele vai variar um pouco para mais, um pouco para menos em cada estado, em função do preço do quilowatt. Acho que São Paulo já está perto de R$ 1, se eu não me engano, 90 e poucos centavos. Então, esse valor ele reduz bastante. Esse tempo ele diminui praticamente pela metade. Mas esse custo, esse cálculo de payback é muito relativo em função do preço do quilowatt-hora. Bom, um pouquinho do nosso time, né? É um time bem diversificado. Carla Gomes é nossa responsável de finanças, ela faz toda a parte de contabilidade, tem experiência no mercado financeiro, contabilidade pública. Eu sou professor universitário, tenho mestrado em engenharia, tentando terminar um doutorado em engenharia, né? Preciso fazer a defesa de tese ainda, só falta isso, tentar fazer ainda esse ano. Tenho mais de 15 anos no setor automotivo. Atualmente ocupo um cargo de gerência dentro da Stellantis. Sou responsável pela parte de engenharia de componentes aqui na planta de Pernambuco. Tiago Barros é advogado, tem muita experiência na parte de direito empresarial, tributário, marcas e patentes, inclusive ele que está cuidando da nossa patente, do nosso equipamento. Paulo Bezerra é engenheiro também, né? Engenheiro com muitos anos, 15 anos de experiência, trabalhou em várias obras gigantes aqui no estado e fora do estado. Atualmente ele mora em Brasília, mas é ele que coordenou obras como a do aeroporto aqui do Recife, Shopping Rio Mar, e várias outras obras grandes aqui. O Carlos tem mais de 35 anos na Chess, vocês conhecem, a companhia hidrelétrica do Vale do São Francisco, maior geradora de energia estatal, faz parte do sistema Eletrobras, é uma empresa de economia mista, na verdade, mas faz parte do sistema Eletrobras, responsável praticamente por construção e distribuição de 100% das usinas hidrelétricas aqui do norte e nordeste quase como um todo, e um pouco de Minas Gerais também. Está aposentado da Chess e hoje está trabalhando junto com a gente, é um dos nossos sócios. Marlon tem mestrado, professor também, trabalha muito nessa área de engenharia como intérprete, com grandes empresas também. E é nosso Relações Públicas aí, está na reunião também com a gente. Se ele quiser se apresentar e falar um pouco também, fica à vontade, Marlon. Abrir o microfone para você. Enquanto eu tomo um pouco de água. Olá, gente. É um prazer participar dessa reunião. Como o Jardel falou, né, nosso time é bem enxuto. Ele já adiantou algumas coisas sobre meu perfil, né? Eu sou Relações Públicas da Essola, né? Tanto internamente, né, quanto externamente. E eu acredito nesse projeto, sem sombra de dúvida. Quando o Jardel entrou em contato comigo, ele falou as primeiras palavras, eu disse, não precisa nem continuar, eu já quero. Então, eu estou aí junto com ele para fazer acontecer. Bom, o futuro é agora. Um pouquinho do nosso plano executivo, como que a gente está traçando, né? Estamos fechando. Na verdade, fechamos o MVP. Até agora, em julho, a gente vai estar batendo o martelo
Na verdade, próxima semana, final de semana, a gente está com o produto completamente fechado para efetivamente estar no mercado. Tivemos uma fase de captação, na verdade, com alguns parceiros e amigos próximos, nada também de investidores externos, coisa mais, mais próxima, né? Nosso lançamento oficial ia ser agora em julho na Campus Party. A gente ganhou um espaço lá na Campus Party Brasil, que ia estar acontecendo agora em julho em São Paulo, perto do stand, do lado do stand do Hub Innovation, né, que faz parte um tanto de investidores anjos e Senai, Sistema S, mas foi adiada para novembro, então a gente vai estar lá também com o stand, foi até melhor para a gente, na verdade, vai ter um produto mais sólido para estar levando lá e demonstrando para as pessoas que vão estar na Campus Party. Vamos estar construindo nosso primeiro eletroposto, na verdade já fechamos toda a parte estrutural, design e tal, junto com a Universidade Católica de Pernambuco, onde a gente vai estar validando o nosso MVP, né? Então vai ser a primeira validação do MVP. A construção do segundo eletroposto no parceiro, que a gente pretende que seja nessa rede de supermercado, então a gente pretende até setembro estar fechando isso. E fechando também o nosso aplicativo 100% funcional agora em novembro. Plano de expansão bem ousado, mas a gente acredita que para dar certo tem que ser usado. A gente pretende estar em operação até em 2027 em toda a América Latina, expandindo para o resto do mundo até 2037. Um pouco das nossas principais parcerias, né? A Universidade Católica é uma grande parceira nossa, não só a Universidade Católica de Pernambuco, mas nessa reunião aqui, por exemplo, participaram todas as grandes universidades de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Estadual de Pernambuco e Universidade Federal do Vale de São Francisco, onde eles compraram também a ideia de fazer a expansão e instalação desses eletropostos em cada campus principal da própria universidade. A gente sabe que a burocracia pública às vezes trava um pouco, mas estamos conversando e a gente acha que vai sair isso também dentro das universidades públicas. Um pouco do que a gente propôs e que está sendo discutido, né? E aqui é o que a gente já está fazendo, né? O Grande Hackathon, dando um prêmio para essas equipes que estão ajudando, contribuindo dentro das universidades com o nosso desenvolvimento do nosso aplicativo, a construção desses eletropostos dentro das universidades, a expansão do consórcio Noronha, acho que eu já comentei até com alguns aqui, né? Noronha, o governador de Pernambuco, a ilha Fernando Noronha pertence a Pernambuco, né? O arquipélago pertence a Pernambuco, e o governador já decretou que a partir desse ano não se pode mais entrar veículos a combustão em Noronha. Então, 100% dos novos veículos que entrarem em Fernando Noronha precisam ser elétricos e a partir de 2030 não se pode mais ter circulação de veículos a combustão lá. Então, já existe um consórcio, foi assinado com outra empresa, onde eles forneceram os veículos, né? São 30 veículos elétricos, junto com a Renault e a Neo Energia, que é a concessionária aqui de Pernambuco, e a gente está tentando também aí levar a Solem para estar construindo esses eletropostos lá em Noronha. É uma discussão que a gente está tendo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então, o secretário também participou aqui dessa outra reunião, né? Esse carinha aqui do meio é o secretário do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, José Bertotti. E como plano de, assim, vamos dizer que, já que precisamos sonhar alto, né? A gente já propôs a implantação da primeira linha verde no Estado, que faria a rota entre todas as universidades federais e a Universidade Católica também, dentro desse pacote. Estamos listados dentro do Parque da Mobilidade Urbana, participando né, dos fóruns de discussão. A gente participou do Celo Camp. Celo Camp é uma grande rede de blockchain global, não sei se vocês conhecem, mas eles têm várias moedas que são lastreadas em moedas locais, né? Por exemplo, tem a Celo Real, que é lastreada no real. Então, uma Celo Real equivale a R$1, você pode usar
em várias maquininhas de cartão, já está sendo aceito em várias maquininhas de cartão, como a GetNet, e algumas outras que eu não... A Cielo também, a própria rede Cielo também, a Cielo, na verdade, né? Tá usando a Cielo. A gente participou do Cielo Camp, que é uma competição, né? Esse ano foram inscritos mais de quase 400 grupos, na verdade, 394 grupos de 67 países diferentes, e nós ficamos entre os 50 primeiros nessa competição. Signatário do Crypto Climate Accord, né, um acordo que envolve várias empresas, não só do sistema de criptoativos, mas envolve empresas como a Enel, por exemplo, que também faz parte do Crypto Climate Accord, e a Shell, e também participamos do Startup Pathway, que é uma extensão da Cielo Camp, um programa de aceleração global, na verdade, onde você tem alguns momentos de apresentações para investidores anjos do mundo inteiro, onde a gente apresentou também alguns demonstraram interesse, e a gente está desenhando algumas conversas com alguns investidores também americanos, mas vocês sabem melhor que a gente que hoje o mercado de venture capital e investidores anjos não é que está lá essas coisas todas, está todo mundo segurando um pouquinho, com um pezinho atrás. Bom, aqui só documentos importantes, né? Nosso registro e nossa solicitação de patente no INPE. E um videozinho para finalizar. Bom, pessoal, obrigado pelo tempo mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. É muito bom poder participar desses momentos. Acho que a gente aprende bastante. Muito bom. Obrigado a vocês aí pela apresentação. E eu queria começar aí o debate aí e a discussão aí do modelo com uma primeira questão. Quando se fala de 20 milhões de veículos elétricos em 2030, você trouxe esse dado da Anfávia, me pareceu bastante desafiador, né? Nós temos 8 anos para chegar lá e nós temos uma frota ainda muito pequena, não sei qual é, de veículos elétricos, mas isso vai dar uma quantidade de veículos por ano que daqui até lá, até 2030, que talvez nem a produção automobilística nossa chegue nisso, né? E nós estamos falando de 20 milhões em 8 anos, vai dar aí 1.200.000 por ano de carros elétricos. É isso, Jardel? Bom, a frota hoje no Brasil está em torno de 52 milhões de carros, né? Trabalhando só veículos leves. E aí o número da Anfávia é que esse número de veículos elétricos seja entre 15% e 22%, não, 22%, 23% até 2030. E aí chegaria mais ou menos nesse número, 15, 20 milhões de carros. A tendência, na verdade, é que a frota só aumente, né? Então hoje a gente está com 52 milhões, se projetar até 2030, esse número vai estar perto dos 65 milhões de carros, de veículos. Muito bem. O Guilherme sugeriu que você pare o compartilhamento, porque aí você vai ficar mais
Deixa eu aprender aqui como que faz. E a outra, o Guilherme tem uma questão aí. Eu também quero fazer outras perguntas, mas vamos lá, Guilherme. Bom dia, Jardel. Parabéns aí pelo modelo de negócio, bem interessante. Qual é o tempo de ocupação de uma vaga? Guilherme, assim, hoje, na verdade, a gente tem um grande limitador, que é justamente a velocidade de carregamento desses carros. Então, o que que acontece? No modelo que a gente propõe, são carregadores de 22 kW. Ele leva em torno de 2 a 3 horas para levar o veículo de 10, 15% de bateria, que é o que mais ou menos as pessoas esperam chegar, até 80%. E aí, nosso foco está justamente em universidades, hotéis e centros comerciais, que a gente calcula que as pessoas passam em torno desse tempo lá. Por exemplo, o cara que vai na universidade, ele vai assistir aula ou ele vai trabalhar, ele é funcionário da universidade. Ele não passa menos de 2 horas lá. Ele chega, vai para a aula, vai assistir lá suas duas, no mínimo 2, 3 aulas, que vai levar 2, 3 horas, é o tempo que o carro dele vai estar lá carregando. Ou grandes centros comerciais, empresariais, onde você tem funcionários que vão passar 7, 8 horas lá. Então, o tempo médio de ocupação de uma vaga, se forem vagas rotativas nesses ambientes, em torno de 3 horas. Se forem hotéis, por exemplo, onde a pessoa vai pernoitar, 7, 8 horas, que é o período de pernoite que a pessoa vai estar passando nesse hotel. Carga rápida, então você considera 3 horas de utilização da vaga. Aproximadamente isso. Quando você vende para um supermercado, como é que você calcula a taxa que o supermercado tem que ter de eletroposto em função do número de vagas que ele tem disponível, por exemplo? Bom, hoje, em função da demanda, na verdade, isso é um cálculo que vai variar muito em função da demanda, né? Hoje, com a demanda que nós temos média, aqui no Brasil, 2 vagas mais que necessário em função do que se tem de utilização. Óbvio, quanto maior a demanda, maior esse número vai ser no decorrer do tempo. Mas, no mínimo, você indica dois eletropostos. 2 pontos. Na verdade, 2 pontos. Um eletroposto ele pode ter 1 ponto ou 2 pontos, ou até mais, depende do tipo de equipamento. Óbvio, cada ponto se aumenta nesse equipamento, ele se torna mais caro. E ele é escalável ao longo do tempo ou preciso instalar tudo de uma vez? A quantidade de pontos? Não, ele pode ser escalável. Você pode ir instalando um por um, ou você pode comprar um equipamento mais robusto e instalar tudo de uma vez. Mas ele, óbvio, cada um vai ter seu custo, mas de 1 ponto até 5 pontos, acho que um dos equipamentos que a WEG tem é o máximo que eu já vi até agora. De 1 a 5 pontos. Você pode desde No um mesmo ou um poste, equipamento. né? Isso, no mesmo ponto. Só sai o cabo, né? Então você tem um equipamento, só sai o cabo onde a pessoa vai levar até o carro. Só que nem é tão interessante também, porque acaba que às vezes você vai ter um cabo muito longo. E isso depois pode gerar confusão, porque o cara que está na quinta vaga vai puxar o cabo, vai bater no carro do outro, vai arranhar e vai dar outras confusões. Então, às vezes é melhor pensar em individualizar do que criar soluções únicas que podem gerar outros problemas. Esse equipamento que você está falando, então, é da WEG que vocês vão utilizar? Hoje nós estamos trabalhando com 2 equipamentos dentro das nossas propostas, WEG e ABB. E só para a gente entender, o que você chama de eletroposto é o que hoje os shoppings já oferecem com o modelo, com o negócio da Volvo, por exemplo, ou da BMW? Exato. Similar àquele ponto que já se tem hoje. Aquilo é um eletroposto para vocês? Ou uma Ali, eletrobomba, né? aquilo ali seria um mundo de recarga. A solução eletroposto que a gente chama é a solução completa, que é autossuficiente na geração. Então, ela gera e ela pode enviar para o ponto. No caso de maior parte das vagas hoje que se tem da Volvo e tal, não se tem a geração própria. Ela consome da rede, seja do shopping, do supermercado. E
E a questão da insolação, porque esses projetos de energia solar, eles demoraram bastante, né, para decolar, né, ou para justificar a sua viabilidade econômica, né, para convencer o próprio cidadão a colocar placas no telhado da casa dele, né? Como é que está esse processo hoje, em termos de barateamento da solução? Porque você vai enfrentar o mesmo problema que, até hoje, as pessoas não fazem a migração para essa energia solar, né? Bom, o primeiro problema da energia solar aqui no Brasil era justamente os recursos financeiros e o incentivo fiscal. Então, a gente tinha esse problema que foi sanado. Hoje a gente tem muitas linhas de crédito, praticamente 100% dos bancos hoje financiam projetos de energia solar, e teve uma redução de quase 70% dos impostos de importação, tendo em vista que a maior parte desses itens eles são importados. A tendência é ficar cada vez mais barato, porque hoje a gente já tem grandes empresas no Brasil que estão fabricando placas solares. A Intelbras é uma delas, a BYD, que é chinesa, mas que tem fábrica, acho que 2 ou 3 fábricas em São Paulo, também está fabricando aqui no Brasil placas solares. Inclusive, eles têm carros elétricos também, eles estão fazendo um negócio meio como a Tesla, né? Oferecer uma solução completa, o carro, o eletroposto e a energia. E a tendência é que isso fique mais barato, cada vez mais. Na verdade, tá ficando cada vez mais barato. E o custo e o que é atrativo nisso? É que o custo de geração de energia hoje solar ele é muito baixo. Então, você tem uma placa que dura 25 anos, você vai pagar ela em 5. O mesmo preço hoje que você paga da sua conta, por exemplo, você paga R$ 1.000 na sua conta de luz na sua casa, com R$ 1.000 hoje você instala seu sistema completo, você ainda gera um pouco de excedente, e você vai pagar essas parcelas por 5 anos. Depois de 5 anos, você não paga mais nenhuma parcela e o sistema continua gerando seu por mais 20 anos, só pagando os custos de manutenção que são baixíssimos. Então, o que é atraente nesse negócio que a gente está propondo é justamente isso, essa pessoa que tem essa capacidade de geração, porque nosso negócio são duas coisas. Um é essa questão da microgeração distribuída, né? São microgeradores, pessoas que podem ter dentro das suas casas, ou que moram, por exemplo, tem o seu comércio, poder estar integrando dentro do nosso sistema, é só ir lá, botar no nosso eletroposto e rentabilizar com isso, vender esse excedente no eletroposto e receber por isso. E também tem a parte nossa própria, que é nosso objetivo de estar construindo nossa própria usina para estar suprindo essa demanda. Isso é um projeto para 2027, na verdade, a gente calcula aqui até 2027, 2028. A demanda ainda por energia é baixa, então a gente consegue gerar nos próprios eletropostos e também receber parte desses créditos que as pessoas geram nos seus comércios, mas que a partir do momento 2027, 2028, onde a gente vai ter um grande acréscimo de utilização, a gente vai precisar estar construindo uma usina própria. Mas, de qualquer forma, então, sempre a sua solução pressupõe a conexão com a rede, porque no hotel a pessoa não pode abastecer, não tem sol de noite, como é que ele vai abastecer? Ele vai precisar consumir da rede. Exato. Ele precisa consumir, mas é o seguinte, se você considerar que o nosso cálculo de 22 kWh por 22 não, de 1.000 kWh de geração, é o suficiente para, durante o dia, gerar energia para abastecer e gerar créditos que vão ser consumidos à noite. Então, esses créditos automaticamente eles são injetados na rede e você consome. Se tem excedente, você pode ainda distribuir ele para outros pontos. Mas o cálculo do eletroposto é que ele seja autossuficiente durante o dia e gere excedente para que à noite, quando ele não está gerando, ele possa consumir da rede e pagar em troca com esses créditos gerados durante o dia. Perfeito. Nesse Eduardo. primeiro ponto, né, como eu falei, Fernando, hoje a gente tem essa necessidade de ter o sistema on-grid, porque a gente ainda não tem
custo para fazer um eletroposto, se a gente for considerar off-grid 100% a bateria, esse valor aí de um eletroposto subiria para 150, 160 mil reais facilmente. Mas imagina daqui a 8, 9 anos, onde vai ter uma grande quantidade, 10 anos, grande quantidade de baterias disponível no mercado, quando essas pessoas começarem a trocar a bateria de seus carros. A gente pode estar trocando esses créditos. O cara vai vender aonde a bateria? A gente compra, paga ele em créditos que ele pode estar usando de novo para reabastecer o carro e podemos estar usando essas baterias nos próprios eletropostos, tornando aos poucos os postos off-grid, sem precisar de ter necessidade de usar a rede elétrica da concessionária. Bem. Eduardo. Bom, Jardel, parabéns, né, mais uma vez aí pelo produto. Você nomeou lá os riscos, né? E aí o alto risco seria aí o posicionamento dos grandes players aí do mercado. O que vocês imaginam que eles farão de diferente ou de melhor do que vocês? Bom, energia é um negócio que esses players já estão dentro, na verdade. Eles não vendem combustível, eles vendem energia. Eles vendem energia em forma de combustível. A partir do momento que a energia mudar efetivamente de combustível para elétrica, naturalmente eles vão se reposicionar. Eles já estão se reposicionando, na verdade. Se vocês acompanharam na notícia, a Petrobras lançou em São Paulo o primeiro eletroposto de recarga ultra rápida e tal. Só que, como eu falei, eu acredito, e aí é o que faz mais sentido, pode ser até que minha percepção esteja errada, no futuro a gente vai descobrir, que eles não vão estar nesse foco de centros comerciais, de universidades. Eles vão reestruturar a rede que eles já têm hoje. Eles têm uma rede enorme de postos de combustível, então eles vão estar reestruturando. Só que para isso eles precisam fazer postos de recarga ultra rápida. Eles não vão focar nesses postos de recarga média que podem estar sendo utilizados em hotéis, universidades, etc. Porque o cara que vai no posto de combustível, ele quer passar ali no máximo 10 minutos, 15 minutos e pronto, ir embora. Ou no máximo tempo que ele vai lá na conveniência tomar um café, comer um croissant. Então, o que é diferente, que a gente acredita, é que eles vão estar ofertando esse serviço de forma como eles ofertam hoje gasolina ou diesel. Então, nosso foco, na verdade, apesar de ter uma concorrência, a gente acredita que ela não é direta, ela não bate de frente com esses grandes players, a não ser que eles mudem efetivamente para entrar nesse mercado de centros comerciais, etc. O que é pouco provável, porque você não vê hoje, por exemplo, postos de... Até tem alguns redes de supermercado, Carrefour, Walmart, que tem posto de combustível dentro, mas não é a regra, entendeu? São as exceções. São exceções. Tá ótimo, obrigado. Obrigado também. Eu queria fazer uma pergunta. Jardel, a gente tem já alguns modelos de grandes marcas, né, veículos elétricos ou mesmo híbridos, né? E o que a gente tem encontrado, inclusive da marca que você atua aí, que a gente tem encontrado é um preço muito acima do seu modelo top, né? Por exemplo, o Compass é 100 mil reais mais caro que a sua versão S, né? Você não acha que o preço dos carros, né, isso pode ser um grande dificultador para chegar nesse número, principalmente que a Anfávia, você projetou aí para em torno de 1 milhão de carros ano? A gente está, na verdade, criando nicho, né, para poder atender, afinal o carro é extremamente caro. E esse nicho não chegar nem perto desse resultado? Bom, sim, o preço do carro ele hoje é um problema. Mas se você considerar, por exemplo, mercados como Estados Unidos e China e a própria Europa, mesmo sendo um problema, ainda hoje existe um público muito alto. Deixou de ser um carro de nicho, na verdade, a Tesla trouxe para esse mercado um mercado de nicho, um mercado de exclusividade. Como eu falei, a questão do iPhone. Muitas pessoas têm iPhone não
porque o iPhone é uma excelente máquina que pode ofertar vários recursos, mas pelo status de ter um iPhone. Muitas pessoas pagam 15, 16 mil reais no iPhone, não porque ele vale 15 mil reais ou porque ele vale 16 mil reais. É porque ele traz um status junto consigo. Então, existe sim um nicho e existem pessoas que querem essa exclusividade e estão investindo. Tanto que o carro elétrico hoje mais vendido no Brasil é o Volvo, que traz um certo ar de status. Então, esse ar de status ele vai permanecer por muito tempo, porque é o que traz olhar para determinadas marcas. E é estratégico também que o preço ainda se mantenha alto para manter essa áurea de status. Do ponto de vista comercial, vai baixar. Não tem como não baixar, porque as tecnologias estão evoluindo muito rápido. Então, hoje, o grande problema, o grande preço, na verdade, vocês sabem desse detalhe, mas o custo de produção de um carro elétrico hoje está 60%, 65% nas baterias, 35% é os outros componentes. Se você considerar hoje, por exemplo, um motor a combustão, você pegar lá um motor, caixa de transmissão, sistema eletrônico para poder fazer todo o cálculo que existe, tanto de sensores que tem dentro de um motor, converter isso em potência na roda, você tem aí 6 mil componentes por baixo num motor simples como o do Compass, como você está falando. Se você pega um motor elétrico do Compass, ele tem 200 componentes. Imagina o quanto isso vai reduzir de custo de logística, o quanto isso vai reduzir de custo lá. Então, na verdade, o que a gente precisa trabalhar hoje não é reduzir o preço dos componentes dos carros elétricos, é reduzir o preço das baterias. Então, é um componente que faz com que o preço seja muito alto, enquanto você tem uma variável de 6 mil componentes num carro a combustão. Então, que pode variar, por exemplo, de um navio na China que afundou, de um navio que ficou preso lá no canal do Egito por 30 dias. A gente está vendo como está o carro logístico agora aqui no mundo. Não tem navio, não tem container. Então, a logística de um carro a combustão ela é muito cara. Quem é do mercado da indústria automotiva aqui sabe bem isso. Se você reduz de 6 mil para 200, 300 componentes, o custo vai reduzir muito, absurdamente. Então, o trabalho hoje, o esforço que tem que se ter, que está se tendo é na redução dos custos das baterias, que está muito atrelada ainda ao preço dos minérios, como nióbio, cobalto e silício, que é commodity e que, naturalmente, oscila em função dos conflitos que está tendo na Rússia, que é um dos grandes produtores de lítio e tal. Mas acho que muitas indústrias estão investindo pesado. A Moura construiu aqui em Pernambuco uma unidade só para fazer bateria de lítio, eles estão investindo pesado nisso, acho que foi 5 ou foi 7 bilhões de reais que eles investiram nesse negócio, para fazer bateria de lítio. Uma grande mineradora vai começar a explorar lítio aqui no Brasil também, que é uma das grandes reservas de lítio do mundo, mas não tem exploração ainda, né? Não em volume, como a gente tem, por exemplo, de ferro, de alumínio, de bauxita. Eu acho que é uma questão de tempo. Baixou o preço da bateria, o custo do carro elétrico ele vai cair aí pela metade, enquanto os custos dos carros a combustão eles tendem só a subir, porque tudo que vai no carro na verdade é o seguinte, hoje o carro a combustão ele não é diferente de um carro elétrico, o que muda é a quantidade de componentes que você tem empregado. Então, quanto mais componentes, naturalmente, mais suscetível a essa variação de preço de commodity, que aço é 80% do carro. Então, subiu o preço do minério de ferro, subiu o preço de alumínio, subiu o preço de qualquer outro minério que você faz, que você precisa para fazer aço liga, o preço do aço sobe e tá condicionado. No carro elétrico vai estar sujeito a isso, só que você tem muito menos componentes. Você tem metade dos componentes de um carro a combustão, então o impacto no preço das commodities vai ser muito menor. Vocês ainda estão captando? Eu acho que sim. O que vocês estão pensando de serem investidos? Como é que está essa situação do cap table? Fala sobre a parte... Desculpa, Guilherme, eu não entendi bem sua pergunta. Quando você pergunta, a gente captando em sentido de estar escutando. Aí eu respondi, Não, vocês ainda estão captando financeiramente. Bom, a gente tá estruturando, na verdade, a gente está com uma consultoria aqui chama Frevo Tech, o nome. Eles até fizeram
captação para uma grande empresa hoje de entretenimento, chama Mundo Bita, não sei se vocês conhecem, para criança, né? São educativos, é um edtech. A gente está com consultoria com eles, a gente está desenhando um plano de captação para estar trazendo para o mercado. Estamos abertos à negociação também, estamos abertos a conversas. Não precisamos esperar efetivamente finalizar tudo com o Frevotech. Estamos dispostos a discutir alguma coisa, se existir alguma proposta real. Mas vamos lá. Se um de nós aqui fosse um grande investidor e perguntasse para você quanto que você precisa hoje para começar a rodar o seu projeto, para você colocar ele para os próximos 18 meses aí. Quanto Bom, você precisa? Bom, eu até tenho aqui uma planilhazinha, mas eu acho que eu não posso mostrar ainda. Mas eu vou falar alguns valores por alto aqui. Hoje, qual é o grande impacto nosso? A gente até tem um capital inicial, estamos usando ele, os sócios têm um capital, mas a gente não tem ninguém full-time se dedicando ao projeto. Então, todos os nossos sócios se dedicam part-time, porque a gente ainda não tem um volume de atividades que considere que alguém se dedique full time. Na verdade, a gente está projetando isso agora já, depois da validação do MVP, da construção dos 2 eletropostos entre agosto e setembro, está fazendo isso. O que a gente calcula nesse primeiro estágio aqui de escalabilidade, vamos chamar assim, né, para a gente validando o MVP e levar o produto como marketing, conseguir inserir, principalmente que a gente tem uma rede hoteleira muito grande entre Recife e Natal, por exemplo, que se dividem, então eu acho que é um público bem interessante, porque as pessoas passam a usar isso com mais frequência também nas suas viagens, né? Recife a Natal dá mais ou menos 300 e poucos quilômetros, que é mais ou menos a autonomia que um carro elétrico tem. Então, se o cara vai sair de Natal, ele já sai sabendo que tem aqui um hotel que ele pode se hospedar e recarregar o carro. Então, é um público que a gente vai focar inicialmente também. Como valor que a gente tem estimado entre 300 e 500 mil reais, para que a gente possa ter 20 meses aí de uma pessoa full-time. Na verdade, essa pessoa seria eu, então eu já tenho isso como planejamento, de estar saindo do grupo Stellantis para estar me dedicando 100% ao projeto, e também a contratação de algumas pessoas que estejam relacionadas também à aceleração do desenvolvimento do software, porque hoje muita coisa é freelancer, sob minha supervisão, e às vezes a velocidade não é tão rápida como você ter alguém dentro da própria equipe fazendo isso. Basicamente, hoje você precisa de dinheiro para a equipe. Exato. Precisa você como CEO e ter um CTO com você para acelerar o processo de desenvolvimento do aplicativo. Exatamente. Você tem uma ideia de valuation já do negócio hoje? Bom, a última, assim, valuation é bem complexo quando a gente ainda não está com o MVP fechado, né? Mas diante do cenário e do que está proposto, por exemplo, nesse mesmo material da Anfávia e da BVE, também a BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, tem um material bem legal, bem completo. A gente está falando de um mercado aí de 154 bilhões de dólares até 2030. Então, se a gente considerar, por exemplo, que nós somos pioneiros aqui na região Nordeste, por exemplo, não tem nenhum concorrente ainda, e a região Nordeste, eu estou fazendo o cálculo assim meio de padaria, né? Não tem um valuation fechado em função da gente não ter fechado o MVP. Mas a gente está falando aí, se a gente considerar 154 bilhões de mercado e a economia do Nordeste como um todo equivale aí a 9% da economia do país, a gente vai estar falando aí algo entre 1 bilhão e meio de mercado. Se pegar uma fatura desse mercado aí, acho que por baixo um valuation de 1 milhão e meio, 2 milhões de reais nos próximos 3, 4 anos de vida da empresa.
Quanto custa a construção como é que você trabalha hoje essa construção? Como é essa venda? Você chega no supermercado, oferece lá o eletroposto, né? Como é que é isso, então? Quanto custa para você fabricar um eletroposto? Qual é essa relação na venda? Bom, hoje, na verdade, a gente não tem uma venda direta, não estamos atuando com venda direta, como eu falei, estamos fechando parcerias que ajudem a validar nosso MVP. Então, o custo total hoje é aquele que eu apresentei, 35 mil, considerando a placa, o eletroposto e a infraestrutura de instalação, interligação com o sistema elétrico. O que é que a gente está discutindo hoje, por exemplo, com a universidade católica, que a gente já fechou? Nós vamos dar o eletroposto, vamos bancar com o nosso dinheiro, então o ponto de recarga é nosso, e eles vão bancar toda a infraestrutura, porque eles já têm lá uma estrutura de eletricistas e engenheiros que podem conduzir a construção lá nesse ponto. Então, meio que é um meio a meio, e ele já tem toda a estrutura de energia solar também instalada. Então, a gente vai dar tecnologia, em troca, contrapartida, a universidade vai dar infraestrutura. A gente fez a mesma proposta com essa rede de supermercado aqui, daqui do Recife. Então, eles estão estudando. Foi ontem, na verdade, a reunião, eles ficaram de dar uma resposta, mas ficaram bem empolgados com a ideia. Então, e aí, o terceiro ponto que está em discussão também, que é uma linha que a gente está pensando em seguir, com o poder público, né? Então, a gente tem algumas discussões com o governo do estado, e onde fica a sede da nossa empresa hoje, lá em Bezerros, tem um local que chama Serra Negra, inclusive vocês podem entrar no Google e pesquisar, é um lugar lindo, é um parque ecológico, e que casa muito com a nossa ideia. A gente está fechando também para botar alguns pontos lá nesse mesmo esquema de parceria. A prefeitura dá o local, a infraestrutura de instalação, e nós colocamos a tecnologia e o eletroposto lá, para que as pessoas que visitem esse local lá, um local de visitação, um local turístico bem frequentado, principalmente por pessoas de classe média alta, estarem usando lá também. É um atrativo para que as pessoas Mas passem a tudo isso é visitar. parceria de brand, vocês não ganham nada. Então, aí o que é que acontece? Hoje, a nossa ideia é essa mesmo, é fazer essa parceria e validar o modelo de negócio. Quantos usuários tem, qual a frequência que as pessoas vão estar usando esses eletropontos, e desenvolver, bater o martelo no nosso MVP. E aí, no próximo segundo step, seria já a venda direta, com foco na lucratividade e no rendimento, né? Tá trazendo dinheiro. Então, hoje vocês não têm um preço formado. De produto final, não. Vamos lá. Eu achei barato o custo da solução aí do eletroposto, custar R$35 mil a solução completa, instalada e etc. Nesse modelo de proposta, tá, Fernando, que a gente está fazendo. Sim. Esse custo assim, não estamos visando lucro nesse momento, estamos visando validação do MVP, então, óbvio que está subsidiado por a gente, pelos sócios ainda, parte desse valor. Esse é um elemento que eu acho extremamente positivo, achei interessante, barato. Depois você está falando de um payback de 3 anos e meio. Quando eu estudei isso para fazer numa casa que eu tinha na praia, dava 5 anos de payback. Agora você está falando de 3,5, né? Sem vender a energia, né? Só pelo custo da instalação, né? E devolver para a rede o excedente, né? Trocar com a rede, né? Esse é um elemento que eu acho extremamente positivo. O outro, você falou muito de Nordeste. E quando você falou de mercado, de valuation, tal, você se restringiu ao Nordeste. Você acha que... você acha não. A minha pergunta é, o payback no Sul e Sudeste vai ser muito mais elástico do que no Nordeste em função da insolação, a capacidade de geração energética?
A variação ela não é tão grande, tá, Fernando? Hoje no Brasil, se você pegar entre o pior ponto gerador e o melhor ponto gerador aqui no Nordeste, ela varia entre 15% a 17%. Não, mas Então, tudo no Nordeste. não. Do pior ponto de geração no Brasil, que No fica no Brasil? extremo sul do Rio Grande do Sul, entre o melhor ponto de geração, que fica aqui no Nordeste, dá entre 17%, 17%, 18% a menos, né? O pior ponto gera 17% menos. Então, é uma variação pequena. Pequena mesmo. Então, assim, a elasticidade do payback, ela vai... O payback, na verdade, como é que ele é calculado? Vai ser em função da quantidade de consumo e geração. Quanto maior for sua geração e seu consumo, menor vai ser esse payback. Então, ó, se você tem uma unidade... Eu já entendi. Agora, deixa eu continuar no meu raciocínio. Então, a questão da insolação não é uma questão relevante ou tão relevante assim. Só tem 17% de diferença. Você tem uma solução que ela já é rentável. Se você tem um payback bastante aceitável para o empresário. Se você agregar isso à questão da marca, do ponto de venda dele, né, como você está falando, para uma rede de hotel, e que eu nem sei, a rede de hotel tem a vantagem de você poder carregar à noite, mas se você pegar os shoppings, por exemplo, eu não sei quantos shoppings tem hoje eletropostos, mas eu imagino que seja a imensa minoria deve ter eletroposto, né? Porque eu acho que, não sei nem se em São Paulo todos os shoppings têm eletroposto, né? Então, se você vai para um lugar desse, onde ele já tem o espaço e você instalar esse eletroposto lá, talvez seja interessante, né? Ou seja, tem muita gente que poderia comprar esse projeto pelo branding, pelo payback natural de 3 anos e meio fora, o que ele possa vender, mesmo que ele não venda essa energia, né? Mas também ele vai dar de graça, né? Então daí o payback dele não se realiza, mas sei lá, mas eu acho que você precisa ter, o e-Solen precisa pagar, né? O cara vai pagar pela energia, né? E pelo token, aí pela sua moeda. Eu acho que isso pode ter uma expansão muito mais ambiciosa do que você imagina. E onde seria, então, o fator de restrição dessa escalabilidade? Na produção dos equipamentos, ou só na capacidade de venda mesmo de... Fernando, posso pegar uma carona nessa? Me desculpem, Claro. eu estou completamente afônico, viu? Me desculpem, Jardel, eu prestei atenção aqui, viu? Eu vou pegar uma carona na pergunta do Fernando. Você pensou em franquia? Ó, deixa eu começar pelo Fernando e chego nas franquias. Bom, a possibilidade de expansão ela é imensa. Hoje, o que eu acredito que seria um roadblock nessa expansão é justamente a capacidade de mão de obra. Por quê? Porque a gente pode ter dois tipos de funcionamento. Ou contratos específicos, por exemplo, fechei um contrato em São Paulo. Eu não vou pegar um time daqui de Pernambuco e mandar para São Paulo para instalar um eletroposto. Não faz sentido nenhum de custo, do ponto de vista de custo. Então, eu teria que contratar alguma empresa em São Paulo que pudesse cumprir os requisitos mínimos de conhecimento técnico para fazer isso. Então, isso eu acho que pode ser um limitante em relação a Estado, ou até a gente ter capilaridade suficiente de ter times específicos em cada Estado. Então, eu acho que isso vai levar um tempo ainda para acontecer. Esse seria o grande roadblock. Uma solução seria essa das franquias, você fazer franquia. Só que, sinceramente, eu conheço muito pouco do mercado de franquia, a gente teria que aprofundar muito esses estudos para saber. Porque eu acredito que não é uma coisa tão simples
essa questão do franqueamento de marca, né? A gente vê grandes marcas aí que já tentaram fazer isso várias vezes e falharam. Então, é uma coisa que é um mercado que eu desconheço e que eu precisaria aprofundar muito os Só para você saber por que eu fiz essa pergunta, é porque o teu ROI é muito interessante. Ele está acima hoje do ROI de posto de gasolina. Então, tenho certeza que vale a pena você pensar nisso. O seu ROI é quase o dobro de um posto de gasolina hoje. Ele é 70% maior do que a média de um posto de gasolina. É um negócio que você tem que pensar. Sim, vamos botar na lista aqui para dar uma estudada. É uma coisa, assim, interessante. Eu acho que é um tipo de negócio que dá, sim, para fazer, mas, como eu falei, Deixa eu é só uma te explicar. Tem um cara aqui que a gente conhece, um tal de Fernando Rolim, que pode te ajudar muito nesse negócio de rede de distribuição e de franquia. Eu tenho experiência nisso aí, Jardel. Depois a gente pode Não estou te conversar. escutando, patrão. Não está me ouvindo? Eu não estou. Você está falando Eu baixinho. estou escutando. Ou eu Tá, estou surdo. é o microfone aqui que tem problemas. Mas eu posso te ajudar sim, Jardel, a gente pode conversar depois. Mas ainda falando disso, dessa expansão, por que você não pode levar para um shopping só a solução do eletroposto sem a geração? Porque talvez a geração de ele instalar lá a placa solar, ele já tenha um outro projeto, esse projeto já pode estar até andando, ele está lá em aprovação, mas você colocar o conceito, né? O Isolem como o posto, para ele cobrar do cliente, mudar o modelo que está hoje, que os outros shoppings estão dando de graça, como você falou da outra vez. Isso não é sustentável, né? Hoje, essa eletrificação gratuita, a BMW e a Volvo não têm capacidade de expansão desse negócio, né? E nem interessa ficar só no top do top, né? Então, você tem aí um espaço imenso de expandir isso sem precisar trazer junto a geração. Como é que você pensa sobre isso? Não é vinculante, tá? Assim, a geração é mais um negócio dentro da Solen. Isso aí para a gente também é bem claro desde o início. A solução ela é ofertada junto, mas se o cliente diz, não quero, como eu falei, né? Por exemplo, lá na rede de supermercado que a gente está discutindo, ele já tem toda a estrutura. Ele não precisa mais de instalação solar e tal. E nem é o core do nosso negócio, não é vender placa solar. O core do nosso negócio é os eletropostos. Então, a ideia se a pessoa quer uma solução completa, óbvio, tem uma solução completa. Não, eu já tenho parte da solução, eu quero só o eletroposto e a integração com o aplicativo para que eu possa vender essa energia, né? Possa vender, cobrar por essa energia que está sendo utilizada. Então, esse que é o core do negócio, nosso aplicativo mais a solução eletroposto. É isso efetivamente que a gente quer vender muito mais do que a solução completa. A gente sabe que para alguns locais é interessante a solução completa porque o cara vai poder usar a energia que ele não vender no próprio comércio dele, na própria loja dele. Mas, por exemplo, condomínios e grandes centros comerciais, a gente entende que a solução completa não é o que eles vão querer mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos condomínios novos estão vindo com 2 vagas para eletroposto. Então, a construção civil também é um campo de venda para você. Eu aconselharia você lei, parar tá? de... Guilherme, algumas cidades já estabeleceram como lei. São Paulo, por exemplo, é obrigatório, a partir de tantas vagas, terem, eu não sei o número exato, tá? Mas é uma lei municipal, novas construções obrigatoriamente precisam ter. Então, você tem que atacar a construção civil também. Eu aconselharia você a parar de fazer parceria, se estabeleça nesse hotel, nesse ponto da Serra Negra,
e no supermercado, porque depois você não vai conseguir vender. Entendeu? Se você começar a fazer parceria demais para validar, você vai perder preço de venda. Então, dá uma estancada nas suas parcerias. Instala o que está já em parceria, e cada contrato de parceria tem que ter um tempo de validade também. Você não vai poder ser parceiro do cara a vida inteira. Entendeu? Senão você não vai ganhar dinheiro. Você vai dar toda a tecnologia e o cara não vai lhe pagar nunca. Entendeu? Agora, o grande lance para você de recorrência não é nem o eletroposte, mas esse modelo de negócio do token. Esse modelo de negócio do token que você consegue fazer com que quem use, acumule e troque, isso é um grande modelo recorrente de renda. Entendeu? E outra coisa, né? Você tem que fazer como as empresas solares fazem. Criar uma linha educacional para que alguém que esteja parado, um eletricista, alguém que seja interessante, assista esse teu curso e você credencie o cara como assistente técnico. Então, você, além de ganhar na educação, você faz com que o cara seja formado no teu equipamento e possa ser um assistente técnico e ajude a instalar. Você pode criar um representante técnico em cada estado se você criar uma linha educacional de como manter o teu equipamento. Esse é o modelo que a BlueSol usa com as instalações de placas solares deles. Eles criam cursos, a pessoa se inscreve naquele curso, o cara ensina tudo sobre instalação de placa solar, cálculo de carga, tudo que ele precisa para ser um técnico de instalação de placa solar, e depois o cara é credenciado a comprar com a BlueSol, fica com o assistente técnico dela. Acho que esse modelo cabe muito bem para você desenvolver assistência técnica no país. Muito bom, não tinha pensado nisso. Muito obrigado pela dica. Excelente Entendeu? dica. Então, melhor do que você ter um representante ou franquia nesse momento, é você ter uma rede sólida de assistência técnica, que aí você consegue começar a vender e tem quem instale. Entendeu? Depois você faz um manual de marketing e até franquia. Não é assim um negócio no momento. Mas eu estancaria as parcerias imediatamente. Você já tem bastante parceiro para validar e começaria a vender. Porque MVP só se prova quando alguém paga. Não adianta você ter parceiro. Entendeu? Vocês têm que formar um preço de venda e tem que começar a faturar. Só assim o MVP se prova. Nenhum investidor vai chegar e vai ver com vocês assim. A primeira pergunta do investidor é: quanto vocês já têm tração? Tração é dinheiro, é cliente. Entendeu? Então, o modelo de parceria é interessante que você vai formar branding. Lá na Serra Negra é um ótimo lugar para fazer branding. Né? Você diz que vão pessoas de elite, elas vão começar a ver tua marca. Num hotel, é interessante para o hotel e para vocês, para fazerem branding. Mas chega de branding, você precisa ver quanto o mercado paga por você. Essa é a verdadeira validação de um MVP. É isso aí. Bom, nós extrapolamos demais aqui o nosso tempo hoje. Eu quero deixar o canal aberto aí para o Jardel e para o Marlon, para a gente poder conversar e para a gente poder fazer outro debate, inclusive, porque ele foi muito rico e eu espero que tenha sido útil para vocês também, Jardel e Marlon. Excelente. Então, muito obrigado, pessoal. Não sei se o Marlon quer colocar. Já falei muito hoje, deixa o Marlon falar um pouquinho, né? Muito obrigado pelo espaço, né? Pelos insights. Foi realmente muito, muito proveitoso mesmo. Eu concordo com tudo que o Guilherme falou aí. Eu acho que, de repente, dá para pensar até num modelo full aí desses representantes para você poder começar a ganhar capilaridade aí nas praças. Eu acho fantástica a ideia. Eu acho que o caminho... Eu sou do setor automotivo, né, de anos aí. É um caminho que realmente sem volta, tem tudo para dar certo. O projeto de vocês é fantástico. Só o modelo de comercialização, como avançar com isso, também que acho que é um grande segredo aí, mas aposto que vai dar certo, só não acho na velocidade, porque no Brasil toda novidade é um pouco mais lento aí que os demais mercados, mas que isso vai acontecer, eu concordo, viu? Parabéns, viu?